Tudo bom, Zanin? Tudo bom, tudo bem. A gente se estendeu nas outras conversas, sobrou pouco tempo para a gente, mas vamos lá, vamos de cara falar Foram sobre Mostra conversas Ecofalante. ótimas. Conversas Foram, ótimas, né? não tenho Pois é, nada a obrigada, reclamar. Zanin. Muito Pois é. boas, muito boas. Fernando e Renata são craques, eu também adoro receber os dois por aqui. Vamos lá, vamos falar sobre a Mostra Ecofalante, segue até o dia 17 de agosto, é um evento importantíssimo que traz esses temas socioambientais, né? Conta mais pra gente, Zanin, por favor. Então, a Mostra Ecofalante, eu já tive a oportunidade de falar na vez passada aqui, no festival do ano passado. Ela começa com a temática ambiental e depois ela estende essa temática para as grandes questões da humanidade. Ela fica realmente, então, com um eixo temático, vamos dizer, bem mais amplo do que ela tinha no começo, né? E traz filmes assim maravilhosos. Eu vou destacar alguns. Esse, por exemplo, da Jessica Kingdom, que é uma americana de origem chinesa, se chama Ascensão. Esse filme, ele mostra o esquema industrial em funcionamento na China, no chamado neocapitalismo chinês, que é alguma coisa assim, bastante intenso e bastante brutal em termos de linha de montagem. E esse filme fraga essa característica do capitalismo estatal chinês em ação, né? Se vocês lembrarem, teve um outro filme chamado American Factory, Fábrica Americana, que venceu o Oscar do ano passado, de documentários, e que era um filme que mostrava uma fábrica de vidros para automóveis que é comprada dos Estados Unidos, que é comprada pelos chineses, de como esses levam essa metodologia da eficácia máxima e da exploração máxima. Então são filmes críticos em relação ao sistema de trabalho chinês. A gente tem que ver, eu estava pensando nisso outro dia, não tinha pensado nisso antes, mas quando eu vi esse filme, que é muito bom, o Ascensão, eu tinha pensado nisso, né? Como estão aparecendo vários filmes, entre os quais esses dois que eu citei, que denunciam o método de exploração do trabalho na China. Como se esse método de exploração não existisse nos sistemas capitalistas tradicionais dos próprios Estados Unidos, né? Como se assim fosse uma coisa assim que parecesse demonizar um pouco o sistema de trabalho na China e poupar os outros tipos de trabalho no mundo capitalista ocidental. É uma dúvida que eu tenho, e isso não impede de dizer que esses filmes são muito bons e produzem denúncias absolutamente sérias, mas eu custo a descobrir a contrapartida nesses lançamentos de filmes documentários que estão feitos. Bom, dito isso, eu recomendo vivamente que se veja o filme, né? Tem entre os nacionais um filme que eu considero imperdível sobre a questão indígena, que é o Adeus Capitão, do Vincent Carelli, que é o papa nessa questão aí dos filmes indígenas. Ele é fundador da ONG Vídeo nas Aldeias, que trouxe a tecnologia do cinema para os indígenas e colocou nas mãos dele. Hoje eles estão filmando isso. Eu tive a oportunidade de falar sobre isso a respeito da Mostra de Ouro Preto, que foi dedicada ao cinema indígena e que deve muito ao Vincent Carelli, que levou essa tecnologia. E esse é um filme do próprio Carelli, falando da relação dele com esse indígena. É um líder gavião ao longo de décadas. Ele vai filmando isso aqui ao longo de décadas. Me perdoem a tosse, é uma gripe ainda mal curada. E ele refaz a trajetória desse líder gavião, que é chamado pelos índios de capitão, né? Esse é um capitão do bem, né? Para diferenciar de outros por aí, e que foi
foi um grande, vamos dizer, um grande estadista da sua nação indígena, né? Ele consegue coisas, consegue negociação com o mundo branco que está rodeando lá e tal, ameaçando, que são absolutamente incríveis, né? Coisas de um grande negociador. E o Vincent Carelli tem um grande carinho por ele, e toda a nação tem um grande carinho por ele. Então vale a pena, é um filme longo e absolutamente apaixonante, né? Tem outro filme que eu destaco, que é o Lavra, do Lucas Bambosi. Nós já tivemos a oportunidade de falar sobre esse filme aqui, que é um ensaio poético, político, sobre as montanhas de Minas Gerais e a predação operada pelas mineradoras, que gera as tragédias de Mariana e de Brumadinho, por exemplo. É um ensaio poético. E, me perdoe um instante aqui. Olha só, a gente está falando sobre a mostra ecofalante, né? Então o Zanin está dando essas dicas para a gente. Ô Zanin, só deixa eu ressaltar um detalhe aqui que eu acabei esquecendo, eu tinha combinado com você, eu esqueci. Vamos falar só sobre a mostra ecofalante, você termina aí, e vamos falar um pouquinho sobre Jô Soares no final? Você fala um pouquinho sobre tá Jô bom. Soares no cinema, tá bom? Como a gente tem pouco tempo, vamos finalizar depois com o Jô Soares, mas segue nessa, você falava sobre Lavra. Lavra? É isso mesmo, então, né? Lavra, que é esse filme, que é um ensaio poético sobre os desmandos das mineradoras no estado de Minas Gerais, que é um estado que eu muito prezo. Eu viajei por ele agora recentemente, a semana passada eu estava lá. E é um estado que parece, assim, nesse contexto, que ele é vítima da própria riqueza mineral dele, aquilo é explorado sem nenhum critério, né? Então são montanhas destruídas, né? E o Lucas Bambosi capta esse num sentido poético, ou seja, rigoroso, imagético do termo, e mostra todo o desvario da apropriação assim incontrolada das riquezas minerais dessa parte do Brasil. É um filme lindíssimo e tristíssimo também, né? Eu destaco, por fim, A Praia do Fim do Mundo, também nós já tínhamos falado sobre ele, que é um filme cearense, que foi apresentado no Festival de Fortaleza, que tem a mãe e filha que vivem numa casa à beira-mar que é ameaçada pelo avanço das águas. O filme é com a Marcélia Cartacho, essa grande atriz paraibana, e ela vive com a filha nessa casa, né? A filha é interpretada pela Fátima Muniz, e mostra também esse lado ambiental, né? É um filme de ficção, mas que mostra esse lado ambiental do aquecimento do planeta com a concomitante subida dos mares e que estão destruindo várias praias no país, né? E esse é o filme que se vale da ficção para fazer essa denúncia do descaso com o meio ambiente, de como a exploração desenfreada do meio ambiente está arrebentando com o planeta nosso, né? Então é um filme de ficção e que se enquadra bem na linha documental do Ecofalante, né? Só para terminar, informando que o acesso para essa mostra está no www.ecofalante.org.br e que ele tem a parte presencial e mais a parte também online que pode ser vista gratuitamente. Tem um monte de filmes, né? Na verdade são 107 filmes de 35 países. E o acesso a esses filmes é gratuito. Exatamente, gratuito, já está aqui no site, na tela para vocês o site, tá, pessoal? ecofalante.org.br, então vale dar uma conferida tanto nas sessões quanto no que está disponível para ver online também. Fica a dica para vocês. E agora a gente tem, olha, 6 minutinhos para falar sobre Jô Soares e uma das facetas dele, né? A gente já falou sobre algumas ali com o Fernando Brito, a questão política, a questão do humor, e ele teve também uma presença marcante nos cinemas, né? Comenta pra gente, por favor, Zanin. É isso, né? O Jô a gente lamenta não apenas por ter sido o espírito progressista, né? Como foi lembrado. Você lembrou na abertura do programa, né? A entrevista que ele fez com a Dilma na época que
ninguém queria ouvi-la, né, só queria combatê-la, né, ele abriu essa janela para fazer uma entrevista super respeitosa com ela, tal, né, e o Jô era o seguinte, né, era um cara que teve uma educação absolutamente privilegiada, numa família rica, ele estudou na Suíça, né, mas ele fazia uma arte popular, quer dizer, ele juntava essas duas coisas de uma forma muito rara entre nós, né, e rara no mundo todo mesmo, né. Às vezes a pessoa que tem uma educação super apurada, tal, ela faz arte para uma elite. O Jô não, ele fazia arte para o povo, arte para todo mundo. Hoje o país está de luto, eu duvido que exista um brasileiro que não conheça o trabalho do Jô Soares, que não tenha visto um programa, que não tenha visto um talk show, que não tenha lido um livro dele, ou visto um filme no qual ele trabalhou, ou inspirado na obra dele. Então, ele, como ator, Thalita, ele participou de vários filmes, né? Eu destaco um filme muito importante da época da chanchada ainda, vejam bem, de 1959, que é O Homem do Sputnik, do Carlos Manga, que é uma chanchada sobre a época da Guerra Fria. E ele faz, assim, com muita graça nesse filme, um cowboy americano que entra porque caiu um objeto não identificado no quintal lá de um pobre coitado que é interpretado pelo Oscarito, e todo mundo acha que pode ser o Sputnik, pode ser alguma arma estratégica e tal, aquilo desperta o interesse internacional, né? E ele faz esse cowboy que vem intervir nesse caso no Brasil. É muito engraçado o filme e a participação dele é muito interessante, né? Ele trabalhou no Pluft, o Fantasminha, não nesse filme infantil que está agora, mas na primeira versão, que é de 1964, né? Ele trabalhou também num filme do cinema dito marginal, que é o Hitler do Terceiro Mundo, do Agrippino de Paula, né? E na Mulher de Todos, do Rogério Sganzella, que é um dos filmes emblemáticos do Rogério Sganzella, desse movimento chamado cinema marginal, que um pouco revela o espírito anárquico, no melhor sentido do termo, do Jô Soares, né? E ele trabalhou também num filme que eu gosto muito, que é o filme que vocês acham facilmente aí, que é um filme chamado Sábado, do Hugo Giorgetti, e que o papel do Jô Soares é o seguinte: ele é um cara assim, meio desajustado, um sem teto, tal, né, e que ele mora na casa de máquinas dos elevadores de um prédio decadente. De lá ele controla os elevadores e a vida de todo o condomínio. É muito engraçada a participação dele, né? O Jô teve também o filme, o livro dele, que foi um best-seller, né, que é o Xangô de Baker Street, que é uma paródia. Ele gostava das paródias, o Jô, né? Uma paródia do Sherlock Holmes, né? Baker Street, para quem conhece a obra do Conan Doyle, sobre o detetive mais famoso, inglês, né? Sherlock Holmes. Baker Street é o endereço dele, né? E esse Xangô de Baker Street, ele vem parar no Brasil, é interpretado pelo ator português Joaquim de Almeida, né? E o filme é dirigido pelo Miguel Faria Júnior. Muito interessante o filme, esse filme também é facilmente encontrável. E, por fim, o Jô também, homem de muitos ofícios, né? Ele também dirigiu um filme em 1976, um filme interessantíssimo, chamado O Pai do Povo. Veja só que história. Há uma guerra nuclear, a radiação se espalha pela Terra e os homens ficam todos estéreis. Menos um, porque ele estava, no momento da explosão, ele estava dormindo num cano de chumbo, então ele não é atingido. Então ele se torna o único homem fértil sobre a Terra. Então ele é disputadíssimo. E o resto eu não conto. É muito interessante a ideia. Perfeito. É isso, que bom que a gente conseguiu prestar essa homenagem também para Jô Soares e a produção dele nos cinemas. Zanin, beijão para você, muito obrigada mais uma vez, bom final de semana